Olá, bem-vindo a mais este vídeo. O comentário de hoje me deixou muito feliz, tá? O comentário de ontem me deixou muito triste, mas o vídeo de hoje eu vou estar mais animado, mais feliz e mais alegre porque foi uma pergunta muito boa do Paulo Maurício. O Paulo Maurício perguntou o seguinte: Adolfo, como se estuda a Bíblia de um ponto científico? É possível? Eu vou estar respondendo isso nesse vídeo, mas primeiro se inscreva no canal, assine as notificações, tá? Na descrição do vídeo você encontra um bacharel em teologia e meu curso de grego e crítica textual, beleza? Então vamos ao vídeo. Como se estuda a Bíblia de um ponto de vista científico? Isso é possível? Bom, primeiro nós temos que questionar o que é ciência, tá, Paulo Maurício? O que é ciência? Você pode olhar e falar, tá, o que é ciência? Ciência é você pegar um robô e mexer no robô e mexer nos fios. Ciência é você programar um robô, programar, desenvolver um Windows, um programa de celular, um jogo de videogame. Isso é ciência. Ciência é você pegar lá aqueles vidrinhos, sabe aqueles vidrinhos de químico, e você começar a jogar uma dentro da outra e misturar os produtos e tal, e fazer gás carbônico, nitrogênio, metano e tal. Isso é ciência? O que é ciência? É interessante porque você tem vários níveis de ciência. Você tem a ciência biológica, que trata da vida, que estuda o vírus, que usa telescópio, que observa as bactérias, que desenvolve vacina, que desenvolve a medicina. Ciência biológica, ok? Isso é ciência biológica. Você tem a ciência matemática, que é aquele matemático, o engenheiro, o físico, que fica desenvolvendo teoria da relatividade, teoria da gravidade, e várias outras coisas. Eu não sou físico, então não vou mencionar muita coisa aqui. Então isso também é uma ciência. Só que uma ciência tem a ver com a outra. São duas coisas completamente diferentes. Uma ciência lida em levar uma nave da Terra para o espaço. Uma ciência, ela questiona, a física, por exemplo, ela questiona a velocidade do som no espaço e a velocidade do som na Terra. Por exemplo, no espaço não tem som, tá, gente? Porque as ondas sonoras, elas se espalham pelo ar e aí até chegar, alcançar no espaço não tem ar. Então, se não tem ar, não tem como o som flutuar. Então, veja, o físico, ele se preocupa com isso. Ele não cometeria esse erro que eu acabei de cometer. Mede o som no espaço não tem som. Mas se tiver também, eu também estou por fora. Mas vamos lá. Então perceberam que eu mencionei uma ciência de fazer vacina, medicina, bactéria, vírus e tal, e outra mexe com números, com dispersação de som e tal, que são duas coisas diferentes. A pergunta é: a Bíblia, ela se enquadra em alguma dessas ciências? Nem um pouco. Nem um pouco. A Bíblia não se enquadra em nenhuma dessas duas ciências. A Bíblia, ela se enquadra na questão de história. Como assim? Então, quando você vai estudar a Bíblia, você não vai usar o mesmo método utilizado para física, ou o mesmo método para desenvolver remédio e vacina. Você tem que estudar a Bíblia, você vai estudar a Bíblia de um ponto de vista talvez histórico. Talvez não. Você vai estudar a Bíblia de um ponto de vista histórico. E a pergunta é: a história é uma ciência ou não? A Bíblia, ela se enquadra dentro da... A Bíblia, ela pode ser encontrada ou analisada dentro da perspectiva filosófica. Pergunto: a filosofia é uma ciência ou não? História é ciência. Filosofia é ciência. Tá, vamos lá. Dá para pesquisar a Bíblia do ponto de vista linguístico? Tá sim. Ó o zoião de alegria, ó. Dá para pesquisar a Bíblia dentro da linguística. Você pode buscar entender a Bíblia buscando termos técnicos dentro da linguística, comparando a língua hebraica com o sumério, com o egípcio, com o acadiano, com o siríaco, né?
Dá para pesquisar a Bíblia usando o método filológico, né, a ciência da filologia? Dá sim. Que a filologia é a comparação de documentos, né? Então, não como a crítica textual, mas a comparação de documentos para entender o significado das palavras. Seria algo assim. A filologia está muito ligada com a semântica e com a crítica textual também. Então sim, dá para você pesquisar. Então, você pode pesquisar a Bíblia de um ponto de vista histórico, filosófico, linguístico. Então sim, dá para pesquisar a Bíblia de um ponto de vista científico. Só que o que acontece? Como eu disse, o cara que faz vacina e o cara que mexe com física usam dois métodos diferentes. O método histórico é diferente do método biológico, é diferente do método físico. Mas ela deixa de ser ciência, história? Não deixa de ser ciência. Perfeito. E nós temos uma ciência que se preocupa especificamente, uma ciência que se preocupa especificamente com a religião cristã, que é a teologia. Então a teologia é a ciência que estuda a Bíblia de um ponto de vista científico, utilizando de outras ciências, como história, filosofia, linguística, que a linguística envolve a gramática, a semântica, a filologia e tal, crítica textual, que é a minha questão de pesquisa. Então, dá sim, a Bíblia, quando você estuda teologia, você começa a aprender a pesquisar a Bíblia de um ponto de vista teológico, de um ponto de vista científico. E se você quer aprender a fazer isso, você não pode deixar passar o bacharel em teologia na descrição desse vídeo. Se inscreva. Se você quiser aprender a fazer crítica textual, lembra de mim. Na descrição está meu curso de crítica textual e grego. Então sim, só o que acontece? O método não é o mesmo para todas as ciências. O que é a ciência? A ciência é você teorizar, ou você sistematizar, ou você repartir um assunto. Então, por exemplo, eu tenho esses anos todos gravado vídeos no YouTube aqui falando de crítica textual, que é uma área da ciência da exegese, que é uma parte da interpretação. Não é toda interpretação. Às vezes eu venho e dou o significado de uma palavra aqui, e também vai. Então, sim, nós podemos estudar a Bíblia de um ponto de vista científico. Estudar teologia já é analisar a Bíblia. Quando você estuda teologia, você começa a buscar um padrão, um método para pesquisar algo. Por exemplo, matemática. 1 mais 1 é igual a 2. Teoria. 1 mais 1 tem que ser igual a 2. Prova. 1 com 1 é 2. Então, você prova matematicamente as coisas, científico, perfeito? Só que com isso, esse método não se aplica, por exemplo, à história e à arqueologia. Por quê? Porque na arqueologia, você vai ter coisas que se perderam ao longo da história. Então você só vai ter recortes, você vai ter o quê? Tabuinhas de pedra, tabuinhas de barro, uma cidade que foi destruída e ela foi soterrada sobre a areia. Você vai ter talvez alguma coisa que se encontre no fundo do mar, de um lago, que antigamente não era um lago. Então olha que legal, o mesmo método de 1 mais 1 igual a 2 não dá para se aplicar à questão arqueológica. Entende? E aí em cima das evidências arqueológicas você começa a desenvolver toda uma teoria de busca e de estabilização ou de uma possibilidade para achar alguma resposta. Entende? E a história trabalha dessa forma, a arqueologia, trabalhando com as evidências e possíveis teorias, né? Porque história, não é só o fato narrado por alguma coisa, mas sim o sistema teórico que você se utiliza. Isso fica mais claro, por exemplo, o que eu estou tentando dizer, quando você estuda profecia. Dentro do sistema profético atual, você tem 3 modelos de interpretação: preterista, historicista e futurista. Você tem a mesma profecia, você tem o mesmo versículo bíblico e você tem 3 pressupostos diferentes. E esse é o ponto de vista científico. Por quê? O preterista ele vai interpretar de um jeito, o historicista de outro e o futurista de outro. Por que isso acontece?
Porque o pressuposto, a metodologia, a abordagem é completamente diferente. E isso é científico. Isso é ciência. Entende? A mesma coisa você aplica a Bíblia toda. Então, assim, uma coisa que, já partindo, saindo do tema, quando eu era criança, cara, eu achava que ciência era você fazer um robozão, fazer um Megazord aqui. Era você ligar o rádio e fazer o rádio funcionar. Isso é ciência. Mas ciência não é só isso. Eu achava que pra, sabe, assim, fazer crítica textual, grego, para você escrever uma tese de doutorado, você tinha que ir lá na faculdade, na escola, brigar com os professores, fazer um monte de coisa, sabe, assim, debater o tema. E não, cara, não é só isso. Fazer ciência também é em casa. Escrever um livro é em casa. Você consegue fazer isso. Você lida com o documento. E hoje ficou mais fácil, por quê? Porque hoje você não vai só na biblioteca, você não vai só na escola. A escola está dentro do seu computador, está dentro da internet. Então, eu quero pesquisar o que está rolando lá na Alemanha. Pá, você não precisa mais ir lá na Alemanha e brigar com os caras lá nos cafundó do Judas da Alemanha, naquele fim de mundo. Cara, você pode brigar com o alemão daqui mesmo, cara, e xingar ele, cara. Você fala, eu já quero brigar com um americano, mano. Aí você entra numa faculdade americana, já viu o que o cara tá falando, se você conseguir falar inglês, você já briga com o cara lá também, né? Então hoje, hoje graças à internet, nós conseguimos fazer ciência em casa. Fazer ciência. Cara, quanta coisa eu não aprendi mexendo em computador. E um amigo meu de lá me explicando, perguntando para um, ligando outro computador e vendo como é que faz. Isso aí, cara, é ciência, mano, é aprendendo. E não, isso já não está no escopo dentro da Bíblia, tá, gente? Mas eu estou só compartilhando com vocês isso aqui para vocês entenderem. Então, quando eu era criança, eu achava que ciência era só um negócio distante, dentro de um laboratório. E quando eu descobri que você sentar, ler um livro e analisar esse livro também é ciência, e isso eu estou dizendo um livro de história, também é ciência, entendeu? Então dá para você ler a Bíblia de um ponto de vista científico, com um pressuposto científico, mas esse não é o mesmo do tubinho de ensaio, não é o mesmo daquele cara que é biólogo, que ele sai para fazer catalogação de um peixe, que sai para fazer catalogação de uma nova raça de sapo, que sai para fazer uma catalogação de uma nova formiga. Isso também é ciência, sabe? Só que o ponto de vista, o referencial, a metodologia, o pressuposto, a abordagem é diferente, mas as duas coisas são ciências. O cara que desenvolveu uma nova teoria matemática ou física é ciência. É interessante, por exemplo, que o Albert Einstein, ele desenvolveu a teoria da relatividade e ele falou que existiam buracos negros. Pô, mas só foram descobrir um buraco negro quase 50, 60 anos depois da teoria. Mas a teoria chegou antes. Entende? Então, isso é ciência, cara. A ciência é a capacidade de teorizar algo, né? E isso é muito legal, cara. Por quê? Porque você consegue fazer isso dentro da Bíblia também. Sabe? Não nos moldes da física, não nos moldes da biologia, não nos moldes da matemática, mas dentro da história, da filosofia, da sociologia, dentro da gramática, da linguística e assim vai. Sabe? Então são várias ciências que dialogam entre si. Entendeu? Até a matemática, por exemplo, dentro da crítica textual, ela entra bastante. Isso aí é muito legal, muito importante. É isso. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Tamo junto no campo de batalha e fui.